Fala pessoal, beleza? Davi aqui e agora nós vamos fazer um spawner para os nossos inimigos. Porque o objetivo é que na cena do nosso jogo existam três naves, né? Que foram essas três que a gente criou. E ele spawne a cada tanto tempo uma das três naves de forma aleatória. Para ficar vindo várias naves e enfrentar a nossa nave. Para isso nós vamos criar uma cena nova. Que o objeto raiz dela vai ser um Position 2D. E ele vai ter como filho um timer. Eu vou chamar de spawner template. Vou salvar esse spawner template dentro de extras. E eu vou atribuir um script para ele. Scripts, extras, spawner template.gd. Beleza. Qual é a primeira coisa que nós vamos fazer aqui? Nós vamos criar um signal customizado que vai ser kill, que vai matar. Mais para frente eu explico onde que a gente vai utilizar ele. Em seguida nós vamos criar uma referência para esse nosso timer. Após isso nós vamos criar uma variável do tipo export que vai ser array e vai ser um array de package sim. Para quem não sabe o que é um array, array é um vetor, então ele é uma lista. Então ele pode conter vários elementos dentro dele. Package scene são cenas armazenadas. No caso, as cenas que nós vamos armazenar nesse array vão ser as cenas dos nossos três inimigos. Nós vamos ter uma lista com os três inimigos para ficar escolhendo entre algum deles para que ele possa ser instanciado. Lá. Scenes to spawn. Cenas para spawnar. E nós vamos ter um float spawn cooldown para saber o tempo para respawnar algum outro objeto. Nós vamos ter uma função start game void pass. Basicamente aqui nós vamos setar o wait time. Set wait time vai ser o nosso spawn cooldown. Ou seja, quando o temporizador der o timeout, que nem nós fizemos no projeto do inimigo, nós vamos respawnar uma cena nova. No caso, vai ser algum dos inimigos. Spawn cooldown. Nós vamos dar um timer.start para inicializar o contador. Após isso, nós vamos ter uma função de spawn, retornar void, onde nós vamos primeiro setar a posição de spawn, ou seja, set spawner position. Function set spawner position. Yes. Porque não sei se ficou claro, mas o nosso spawner ele está apenas nessa posição. Então, mesmo que nós randomizarmos a lista para spawnar inimigos diferentes, todos os inimigos vão ser spawnados nesse ponto. Então, nós temos que randomizar o ponto onde ele vai estar sendo spawnado, para que as naves apareçam em cantos diferentes. Então, nós vamos ter uma variável random spawn position que vai receber um range. Range ele vai retornar um valor aleatório entre dois valores especificados. No caso, os valores que eu tenho é entre 32 e 328. Por que esses valores? Eu não quero que o inimigo spawne nesse pequeno limiar aqui, porque se ele spawnar nesse pequeno limiar, a parte da nave vai ficar de fora da tela. Não é o que eu quero. Por isso que eu defino um limiar, então ele vai spawnar de 32, que é mais ou menos aqui, para poder pegar a nave inteira, até 328, que é mais ou menos aqui no final, para ele conseguir pegar a nave inteira também. Então ele vai me retornar um valor aleatório entre esse range aqui. Em seguida eu vou dizer que a posição, no caso é a posição do meu spawner, vai receber um vector 2. Lembrando que a única posição que está variando é a posição em X, a posição em Y. Ela não vai mudar. Então aqui nós vamos ter random spawn position em X e 0 em Y. No caso não vai ser 0 em Y, né? Vai ser um valor arbitrário que nós vamos definir aqui. Já que o nosso spawn ele vai ficar um pouco aqui para fora. Então acredito que um valor de menos 30 seja um valor bom. Menos 30. E é isso, dessa forma nós estamos setando uma posição aleatória para o nosso timer. Porém, antes disso, não vai dar para mostrar agora, mas
Como nós estamos pegando valores aleatórios, existe uma coisa chamada seed, que é semente. Por exemplo, vou dar um exemplo de Minecraft. No Minecraft, quando um mundo é gerado para você, junto com aquele mundo é gerado uma seed, que é a seed daquele mundo. Então, caso tu queira salvar aquela seed para poder jogar naquele mundo, quando tu for voltar a jogar, é só tu ter aquela seed salva. Na Godot funciona do mesmo jeito. Quando nós criamos esse projeto, foi gerada uma seed para ele. Ou seja, se nós rodarmos o programa do jeito que está aqui, a sequência de números aleatórios que ele vai me retornar vai ser sempre igual. Supondo que o primeiro número seja 40, o segundo seja 50, o terceiro seja 120. Na segunda vez que a gente rodar o jogo, vai ser a mesma sequência, 40, 50, 120. Para evitar isso, nós podemos dar um randomize. Basicamente, o que o randomize vai fazer, ele vai deixar a seed aleatória toda vez que nós rodarmos o programa. Então, sempre que a gente rodar, ele vai retornar uma sequência de números aleatórios diferentes. Então, é por isso que nós estamos usando um randomize aqui. Então, agora que nós definimos que o nosso inimigo, o nosso spawn, ele vai ficar em cantos diferentes, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma variável random pick, que vai ser um random index porcentagem scenes to spawn.size. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo que random pick ele vai me retornar um número aleatório entre o tamanho do meu array, o tamanho da minha lista, entre 0 e o tamanho da minha lista, basicamente. Então, se a minha lista tem 3 de tamanho, ele vai me retornar um valor aleatório entre 0 e 2, já que 0 é o índice 1, 1 é o índice 2 e 2 é o índice 3. No nosso caso, como nós temos 3 naves, vão ser esses os índices. Então, random pick vai me retornar um valor aleatório sempre que eu estiver spawnando um objeto novo. Após isso, nós vamos criar uma variável choosing scene que vai receber scenes to spawn no índice random pick ponto instance. Basicamente, o que é que eu estou fazendo aqui? É basicamente como se eu tivesse uma constante que vai receber uma cena e eu estivesse dizendo constante enemy. Vai receber preload de um path, que vai ser o path da nossa cena. É como se eu estivesse dando o enemy.instance. É basicamente isso, só que ao invés de dar um enemy.instance de forma abrupta, nós estamos selecionando um inimigo aleatório da lista para ser spawnado. Em seguida, nós vamos dizer que a choosingScene.global position vai receber global position. Por que eu estou fazendo isso? Porque a cada X tempo, o nosso spawner ele vai mudar de posição. Então, supondo que nós spawnemos um inimigo aqui, ele vai descer aqui. Mas assim que a gente mudar a posição do spawner, tipo para cá, o inimigo que estava aqui, ele vai vir para cá também. Então, é por isso que nós usamos a posição global, para evitar que ele acompanhe o nosso spawner. Depois disso, nós vamos criar uma connection que vai receber connect. Nós vamos conectar o signal kill com a choosing scene na função create explosion. Mais para frente eu vou explicar porque que nós fizemos essa conexão. Mas é basicamente quando o nosso personagem morrer, eu quero emitir esse sinal para que todas as naves que estejam na tela sejam destruídas junto com o nosso inimigo. Só para dar tipo uma telinha de game over mais limpa, para não ter inimigos aparecendo, etc. Depois disso nós podemos adicionar o nosso objeto instanciado à cena. Add child chosen scene. Nós damos um timer.start. Nós inicializamos o temporizador. Em seguida, nós vamos criar aqui uma função GameOver. GameOver. Tornar void. E nós vamos emitir um sinal kill. E após emitir o sinal, nós vamos dar um timer.stop. Isso significa que quando der GameOver, nós vamos emitir esse sinal kill. Que nós estamos conectando aqui. Na cena, que no caso é as naves instanciadas, e nós vamos criar uma explosão, ou seja, nós vamos destruir as naves instanciadas e vamos parar o temporizador para que ele pare de spawnar naves, já que o nosso personagem foi derrotado. Acredito que a única coisa que está faltando agora é conectar o timeout aqui com timer timeout. Tornar void. Eu vou só selecionar essa função e apertar Alt para shift ela para baixo aqui.
ficar um pouco mais organizado. E quando der um timer timeout, nós vamos chamar a função spawn. Ou seja, sempre que ele der um timeout, ele vai spawnar um objeto novo. Tá. E basicamente era isso para spawn template. No próximo vídeo nós vamos estar spawnando os nossos inimigos. Era isso para esse vídeo, pessoal. Forte abraço e até a próxima.